No último dia 10 de outubro, há 30 dias atrás, por volta das 13 horas e 30 minutos, um sábado, uma garota de programa estava aqui, neste ponto que nós estamos mostrando. Um cidadão passou aqui e acabou fazendo a proposta para que ela saísse com ele, e ela aceitou. Normalmente, as garotas de programa, quando pegam clientes aqui nessa região, elas se dirigem para o outro lado da avenida, lá para aquele motel que ali está, né? Para que não se arrisquem muito, elas acabam indo naquele local. Mas, estranhamente, o cliente se negou a ir até o motel. Daqui, o cliente pegou sentido para lá. E a partir de agora, nós vamos contar essa história para você. Como tudo aconteceu. Das 13h30 até o final. Acompanhe com a gente. Por volta das 13 horas e 30 minutos, desse ponto que nós acabamos de mostrar, o rapaz pegou essa garota de programa e fez esse trajeto que você acompanha comigo a partir de agora. Aqui, nessa rótula, ele faz o contorno e faz-se entender que voltaria para o motel. Até mesmo porque ela estava estranhando esse caminho que ele estava fazendo. Só que na hora H ele faz totalmente o retorno e novamente volta sentido contrário ao motel. Ele vai por esta direção e esse trajeto que o Linha Verdade está fazendo. Nesse momento do trajeto, enquanto nós vamos chegar no local aonde ela foi arrastada por esse cidadão, ele puxava o cabelo dela e ameaçava com uma faca. Dizia que ia levar ela para algum lugar. Ela, então, nervosa, não conseguia identificar o local que ela estava indo. Daqui, me parece que ele já estava premeditado para levar num determinado local que você vai conhecer daqui a pouco. Nesse local, onde nós encontramos esta placa de um caldo de cana e lanchonete que é estabelecido aqui nesse local, nós vamos mostrar para você que aqui ele entra à direita. E aqui, então, ele leva essa garota de programa para um determinado local, para que possa cometer o seu delito. E é por aqui, nessa estrada, que ele veio às 13 horas e 40 minutos, passando por aqui. Aqui nós estamos indo em direção à linha Cabral. E é por aqui que aconteceu esse fato, que realmente, durante 30 dias, foi investigado pela Polícia Civil. E foi aqui, nesse local onde tem essa placa indicativa desta empresa, que ele acabou virando o carro. Ele dizia a todo momento para a garota, mesmo com a atitude dele, uma atitude drástica, uma atitude de agressão, ele dizia que tinha alguns amigos que estavam fazendo motocross nesse lugar, por isso que ele estava vindo com ela por aqui. Mas é lógico, nesse momento ela já começou a ver que a situação não iria terminar bem, e foi por aqui que eles continuaram o trajeto. E aqui nesse local nós vamos entrar à direita. E é justamente aqui que tudo se passa. A história começa a ser contada lá no ponto de ônibus, onde essa garota de programa faz o seu trabalho,
e durante 3 horas você vai conhecer o local que ela ficou refém desse cidadão. Foi exatamente aonde nós estamos chegando. Depois de aproximadamente 10 minutos que fizemos esse trajeto, nós chegamos aqui nesse local, aonde tem esse barranco. Aqui, ele acabou com o seu carro, que é uma Montana, acabou entrando. E ali dentro, mais 1 quilômetro, foi onde ele cometeu a violência contra essa garota de programa. A garota relata que ela ficou 3 horas em poder do elemento aqui, no meio dessa mata. E aqui, ela notou que ele estava drogado, estava usando droga. E com isso, ele ameaçava ela o tempo todo, em matá-la e até mesmo jogar combustível, gasolina ou álcool que ele tinha atrás do seu carro e botar fogo. E ela notou, olhando pelo retrovisor, que havia realmente uma bombona de alguma coisa que poderia pegar fogo. E aí que ela começou a ficar com medo. Ele fez ela se despir totalmente. Durante 3 horas, essa menina passou por momentos de terror, mas de muito terror mesmo. Ele obrigou ela a fazer sexo oral, ela apanhou, houve penetração sem o consensual dela, enfim, foram momentos terríveis. Até que um ponto, ela tentou fugir e ele acabou dando um mata-leão nela. Ou seja, pela foto você pode ver que ela está com o pescoço todo machucado. Aqui foi que aconteceu. Só que uma coisa ele não contava, que na volta, ou tanto na vinda, aqui nessa localidade existem câmeras de segurança. E aí, a importância da câmera de segurança para ajudar o trabalho da polícia. E foi aí que se começou a conhecer a identidade desse homem que fez este serviço, que realizou esse estupro contra essa moça aqui, que trabalha no município ali de Criciúma. Mesmo sendo uma garota de programa, ele acabou violentando ela de forma cruel, de forma que o seu psicológico ficou abalado durante um bom tempo. Mas a polícia, durante 30 dias, começou a investigação aqui, neste local. E através de uma filmagem da câmera de segurança, conseguiu chegar até a cidade de Jaguaruna. E agora, você vai, junto comigo, falar com o delegado desse caso, porque com certeza tem muito mais coisa por trás dessa história. Bem, e depois que saímos do local, onde ela foi mantida por mais de 3 horas, junto com esse cidadão de Jaguaruna, nós chegamos até a delegacia de Criciúma para conversar com o doutor Fernando. Ele foi o delegado do caso, está sendo o delegado do caso. Doutor Fernando, aconteceu praticamente 30 dias atrás, nós mostramos todo o percurso dessa violência sexual contra uma menina de programa, e hoje a delegacia cumpriu uma prisão preventiva de um cidadão de Jaguaruna, que supostamente há indícios que ele tenha realmente violentado esta garota de programa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse caso, como é que está o andamento e o que ele fala na delegacia. Boa tarde. No dia 10 de outubro, então a vítima, logo após os fatos, veio registrar um boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil.
já foram realizados os exames de corpo de delito, onde se constataram várias lesões, né, na vítima. Foi intimada para a oitiva, foi juntado o laudo pericial e nós pedimos a prisão preventiva, que foi cumprida na data de hoje, né? Ele foi interrogado e negou as imputações, né? Confirmou que esteve com ela, mas negou qualquer prática de abuso. Bom, ela diz em determinado momento, a nossa reportagem, que ele estava drogado, que ela viu ele se drogando. Ele confirma isso? Ele admitiu ser usuário de drogas, né? E que foi feito o uso de drogas. Foi isso. Na data que aconteceu isso? Na data que aconteceu, correto. Bom, além dele responder por esse crime, me parece que tem outras investigações que levam até ele com o mesmo tipo de crime, né? Crime sexual contra mulheres de programa. Foram localizados, né, registros envolvendo o nome dele em Jaguaruna. Então, diante da coincidência do modus operandi do crime aqui investigado com os crimes lá, foram observados então esses indícios, né? Realmente, pelo menos uma daquelas seria garota de programa das outras vítimas, e em razão pela qual foi considerado então que havia de fato indícios, né? E dando-se assim maior credibilidade às palavras da vítima. Doutor, o perfil dele, qual é a análise que o senhor faz em relação do perfil dele? Porque me parece que é um crime que não é comum, principalmente com garotas de programa, que se tem ideia de ser a palavra dele contra elas, até mesmo pelo modo que elas trabalham, né? A gente nota aí que foram 2 garotas de programa, pelo menos, como o senhor fala. O perfil dele, como é que é em relação a isso? O que ele diz? Me parece que é uma pessoa que não tinha passagem, não tinha nada que colocasse ele em confronto com a polícia, né? Com relação ao perfil da vítima, primeiro que o senhor falou, né, para nós da polícia, aqui na Delegacia de Proteção à Mulher, é irrelevante, né, se a vítima é garota de programa, se é uma mulher casada, para nós não importa. O que importa é o fato, né, assim como não importam as condições pessoais do investigado, né, tanto a vítima quanto o investigado, que a gente observa que são os fatos, né. Então, uma pessoa de bem, né, como a gente parte do pressuposto que todos os nossos investigados aqui são, e não se demonstrou nada de diferente em relação a ele, não havia passagens, né? Mas pelos fatos narrados pela vítima, né, esses indícios, então foi dado cabo a essa investigação. Bom, ele confirma realmente que saiu com ela, que houve realmente um programa com ela, isso ele confirma? Eu não posso dar detalhes, né, porque ainda é uma investigação sigilosa, né? Mas foram observados, né, imagens lá do veículo dele e tal. Ele foi interrogado hoje, foi bastante colaborativo e negou veementemente que tivesse praticado qualquer violência. Tá bom, tá aqui o trabalho do delegado Fernando Guzzi em relação a esse caso polêmico. Há mais de 30 dias o Linha Verdade já vinha acompanhando esse caso e hoje foi para coroar com a prisão desse cidadão. A polícia foi buscar em Jaguaruna e, na verdade, né, você vê aí novamente as marcas, né, que essa pessoa, essa garota do programa ficou em poder dele por mais de 3 horas dentro de um local escondido e ele ameaçando o tempo todo em matar, em jogar álcool, alguma coisa que pudesse queimar o corpo dela, enfim, passou momentos de terror.